Fala pessoal, tudo certo? Olha, é com muita alegria e satisfação que eu venho até aqui anunciar para vocês mais um material que eu acabei de preparar para estudos. É o Guia Técnicas de Redação, produzindo artigos de opinião e textos dissertativo argumentativos. É um manual para quem quer começar do zero. Se você tem dificuldade para produzir texto dissertativo argumentativo, precisa estudar para o Enem, precisa estudar para o seu vestibular, mas ainda não tem aquela segurança para fazer o seu texto dissertativo ou um texto argumentativo, aqui dentro dessa apostila nós temos um passo a passo que vai garantir o seu sucesso na hora de produzir aquele texto argumentativo. Esse manual é dividido em 8 capítulos de produção textual, pelos quais a gente vai passar bem rapidinho e vou explicar para vocês o passo a passo desse manual. Bom, o primeiro capítulo desse manual vai tratar a respeito das questões gramaticais. Então ali a gente traz os conceitos de coordenação e subordinação, as famosas orações coordenadas e subordinadas. E por que eu decidi fazer essa abordagem gramatical primeiro? É em cima da gramática que a gente vai começar os nossos estudos. Então ali eu recordo dentro da apostila alguns tópicos importantes para a sua argumentação dentro, da base gramatical. Agora, já no capítulo 2, eu trato a respeito dos organizadores textuais. Os organizadores textuais são elementos que vão fazer a coesão e a coerência dentro do seu texto dissertativo. Eu já amarro esse assunto com as orações coordenadas, lembrando que os organizadores textuais servem para amarrar as orações dentro lá do seu texto, fazendo com que ele tenha um sentido completo, um sentido de conclusão, um sentido de oposição ou outro sentido que você queira dar dentro da sua argumentação. No terceiro capítulo dessa apostila, a gente vai falar um pouco a respeito do argumento, que é um elemento muito importante dentro da argumentação. Ali eu vou tratar a respeito dos tipos de argumento que são possíveis de serem utilizados dentro do seu texto dissertativo argumentativo, Um argumento de causa, argumentos de princípio, onde cada um se encaixa melhor e em quais situações a gente deve utilizar cada um deles. Bom, já no capítulo 4, a gente vai falar de uma coisa que também é muito importante, que é a criação da tese. Todo texto dissertativo, argumentativo, precisa de uma tese. E a carência da tese pode comprometer o seu texto completamente. Então, neste capítulo da apostila, eu comento um pouco a respeito da importância que a tese tem para a produção de um texto dissertativo argumentativo e como é que você pode fazer para ter sucesso na sua tese, na criação do seu ponto de vista. E agora, no quinto capítulo, prosseguindo a nossa apostila, eu dedico um tempo para falar a respeito da estrutura organizacional do texto dissertativo argumentativo. Mas é uma coisa que vai muito além daquela questão da introdução, desenvolvimento e argumentação. A gente vai falar um pouco a respeito dos padrões esperados para um texto dissertativo argumentativo. A gente não vai falar só do esquema e estrutura, mas a gente vai falar também um pouco a respeito da alma do texto. O que é que ele precisa trazer para ter aquela cara de texto argumentativo e conseguir convencer o seu leitor ou então conseguir uma boa nota, uma boa aprovação daquele que vai ler o seu texto. O sexto capítulo é um espaço que eu dedico para que a gente possa falar um pouco a respeito das estratégias de argumentação, as estratégias lógico-expositivas. São estratégias fundamentais que a gente precisa dominar dentro do texto dissertativo e que a gente não pode esquecer na hora de fazer a nossa argumentação, a fim de defender a nossa tese. Dentro dessas estratégias lógico-expositivas, a gente vai se voltar mais basicamente para aquela questão do início do texto. A folha em branco, muitas vezes, nos deixa muito intimidados. E iniciar um texto dissertativo, iniciar uma argumentação, não vai mais ser um problema se a gente tiver o domínio de algumas estratégias que pode mesmo ajudar bastante na hora de fazer o texto argumentativo.
Dentro do sétimo e penúltimo capítulo, né, a gente vai falar um pouco a respeito das 5 competências de redação cobradas no Exame Nacional do Ensino Médio. É claro que as 5 competências não poderiam ficar de fora. E eu vou um pouco além, não apresento apenas as 5 competências, mas a gente vai ter ali na apostila como elas se aplicam em cada um dos itens necessários para a construção da argumentação. Dentro de uma introdução, dentro de uma conclusão, dentro de uma argumentação ou um contra-argumento. Bom, e no oitavo e último capítulo não poderia faltar. Nós temos um capítulo inteiro dedicado a produções textuais. Agora, você vai me perguntar qual que é o diferencial desse material? É que dentro desse material nós teremos muitos exercícios e muitos deles terão a tutoria à distância. É isso mesmo. Há capítulos dentro dessa apostila nos quais você vai fazer a produção textual, vai enviar para mim, eu vou fazer a correção e vou devolver para você com as observações necessárias. Você vai ter uma tutoria à distância e tudo isso já incluído no pacote do preço, né, da apostila. Então, olha, não perca tempo. Se você está precisando fazer aí o seu vestibular ou prestar o Enem ou fazer qualquer outra prova, um concurso público, por exemplo, aí logo vai acontecer, não perca tempo. Eu estou disposto a dar essa ajuda para você. Adquira agora mesmo o seu material. Eu vou deixar o número de telefone para você entrar em contato e depois que você fizer a aquisição, nós vamos manter essa tutoria à distância durante os 8 capítulos. Todos os 8 capítulos vai ter uma atividade que você vai receber essa tutoria à distância. Eu espero que vocês tenham muito sucesso nos estudos de vocês e que a gente possa aí, né, se dedicar ao máximo na produção textual. Olha só, a produção textual não é uma coisa que vai ser cobrada uma vez só na vida. Argumentar é uma questão muito importante, principalmente nos dias de hoje, em que a gente vive, né, falando a respeito de vários assuntos e defendemos o nosso ponto de vista. Muito obrigado pela atenção e uma boa sorte a todos vocês.